Então vamos continuar o curso, gente. A gente vai partir agora para características de corrente e tensão de um transistor de efeito de campo, tá? Eu já tinha comentado bastante na aula passada dos aspectos físicos, o que acontece quando a gente aplica as tensões, expliquei o que é pinch-off, mostrei o equacionamento, né? E agora a gente vai partir para as características de tensão e corrente, que é algo que eu já comentei, né? Vocês vão ver aqui, nossa, ele está repetindo um pedaço, repete mesmo, tá? O que a gente está assumindo aqui, né? Que o dispositivo está operando, no nosso caso, né, em polarização CC e baixa frequência. A gente não vai entrar em nada de alta frequência aqui, porque alta frequência aparecem coisas no dispositivo que foge do que a gente vai abordar aqui. Em alta frequência começa a aparecer capacitor para todo lado, né? Existe também um tempo, né, de recombinação dos portadores, que é o que gera essa capacitância, né? O elétron ele não é instantâneo, ele é muito rápido, mas não é instantâneo. Ele tem um tempo para ir. Quando você muda a polarização, ele tem um tempo para voltar. Então, se você tem um sinal de onda que fica oscilando no tempo, o... deixa eu ver se eu não fechei vocês. Não fechei. Se você tem um sinal de onda que fica oscilando no tempo, tem que ficar indo e voltando, indo e voltando. Bom, simbologia. Como é um dispositivo de 4 terminais, né, você tem o gate, o drain, o source e o substrato, a simbologia tradicional sempre vai vir com 4 terminais. Tanto que foi aquela que a gente viu lá no na ferramenta, deixa eu já abrir ela aqui, e a gente vê ali como 4 terminais. Abri errado. Tá devagarinho para abrir, gente. Vou até pôr um cantinho aqui. A gente pode comparar a representação ali com a representação aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que ele coloca o que? O terminal do substrato. No caso aqui, ó, essa setinha aqui já aponta para o source. O argumento, né, que se você olhar os aspectos construtivos, o dispositivo ele é simétrico, né? O que quer dizer? Que quem vai dizer que é source e dreno nele é a polarização. Vai depender das fontes que você vai colocar, tá? Só que para efeito de simulação, pelo menos nesse simulador aqui, ele não é simétrico. Esse ladinho aqui do substrato, ó, aponta sempre para a fonte. Então, quando você tem essa setinha aqui apontando, vamos dizer assim, para dentro do dispositivo, um transistor convencional NMOS, né? E quando ela está para fora aqui, é um PMOS, tá? E aí tem a anotação de 3, que vamos dizer assim, porque ele omite, né, a setinha aqui no substrato, ele faz isso aqui, ó. Aí é NMOS ainda. O mais comum, tá? Apesar de não ser a anotação dessa ferramenta, é essa anotação B aqui, ó, onde fica a setinha, fica no terminal do source, beleza? Apontando para fora. Quando é o transistor tipo PMOS, a setinha continua no source, só que apontando para dentro. E aí, como é o transistor do tipo PMOS,
o source dele é dito em cima, né? Mas é porque quando a gente constrói o circuito, né, as tensões mais positivas a gente costuma colocar para cima, tá? Tem bastante atenção com isso, beleza? Às vezes vai passar batido, né? Você vai errar, né? Eu já vi isso acontecendo, né? De na hora que vai construir uma estrutura que a gente vai ver, talvez na aula que vem, que é o espelho de corrente, né? Ele tem dois transistores PMOS em cima. E quando você arrasta ele na tela, ele vem com o contato substrato abaixo. Você virar para cima para funcionar. Eu já fiz circuito com ele para baixo? Já. Deu errado? Deu. Eu demorei para descobrir. Não é que eu demorei para descobrir, você nem imagina que o problema vai ser esse, né? Porque a teoria diz que é simétrico, você fala, simétrico, mas aí no simulador não enxerga simétrico, tá? Tem que sempre conferir isso daí. Bom, importantíssimo da aula passada, né? A curva IDS, que foi a curva que a gente obteve no simulador. O que a gente fez? A gente manteve um VGS constante, tá? E variou o que? O VDS. A gente manteve a tensão gate source constante e variou o VDS e saiu aquela curva lá que a gente confrontou com a equação, aplicando os valores lá no que teve e viu que batia certinho quando a gente colocava a equação de level 1, os parâmetros que a gente usou no modelo e tentava achar o valor de DS, batia certinho. Então a gente viu isso daí. Tinha 3 regiões de operação, e aqui eu já estou falando do problema que eu pus online lá hoje, tá? 3 regiões de operação, a região de corte, cut-off, quando a gente diz que o VGS é menor que a tensão de threshold, de limiar, né? menor que o VT. A região de triodo, onde a gente vai dizer que ele tem um comportamento linear em relação à tensão VDS, ou seja, quase uma resistência, aumenta o VDS, a corrente aumenta, quase que linearmente, a gente não sabe, não é uma relação linear, ela é quadrática, mas pode ser aproximada para linear. Então ela vai ter esse comportamento aqui, e depois quando ele chega na saturação, que é quando acontece o pinch off, ou seja, quando o canal fica totalmente estreitinho lá perto da região do dreno, não passa mais corrente, a corrente não aumenta se você aumentar o VDS. Então a partir dali ele tem uma corrente constante, tá? Então ele vai ter esse comportamento. Quando a gente está trabalhando em eletrônica analógica, a gente quer que ele fique a maior parte do tempo nessa região de saturação. Por enquanto vocês vão aceitar essa informação, né? É isso. Ele disse que tem que ficar na saturação e vai ficar na saturação. Depois eu vou explicar por que a gente quer que fique na saturação. Vai aparecer ali um negócio de impedância de saída, na saturação ela é muito alta, né? E ela interessa para a gente para fazer circuitos analógicos, tá? Bom, já falei que tem região de corte, onde o VGS é menor que o VTN. A região de triodo, vocês já decoraram a equação do triodo? Ainda bem que eu não vou dar prova presencial. Tem que saber de cabeça, beleza? Kn, W sobre L, VGS, menos VT, vezes VDS, menos meio VDS quadrado, tá? Então essa aqui é a equação do triodo. Aí eu pergunto para vocês, essa é a equação da saturação também? Se você pegar e substituir aqui o VDS por VGS menos VT, você cai na equação da saturação, que é o ponto aqui, ó, onde a região de triodo chega na saturação. Ele está colocando aqui embaixo que essa tensão é o quê? É o VOV, né? Mas é a tensão de overdrive, VGS menos VT, beleza? Depois, na aula passada, a gente ainda determinou, né, qual seria o valor dessa resistência ali na região de triodo. Então, basicamente, o que ele pega, né, ele aplica a lei de Ohm, né? Se vocês olharem bem essa equação aqui, né, ela é uma versão do V igual a RI, tá? Onde o V que controla é o VDS, tá? O I é o ID e o R é o quê? É o Kn, o W sobre L e essa proporção aqui, ó, do VGS menos VTN. Então, se a gente pegar essa equação aqui, isolar o VDS nela aqui e passar o que sobra dividir no ID, você tem basicamente a lei de Ohm, né? E aí você vai encontrar essa equação aqui, ó, aqui na região de triodo, a resistência dreno source, MnCox, W sobre L, VGS menos VT, beleza?
que é a porção, assim, de resistência, sabe? O quanto esse transistor de efeito de campo está sendo resistente a uma passagem de corrente ali. Depende do quê? Dos aspectos construtivos dele, né? A razão de aspecto, W sobre L. Depende do quanto o VGS supera VT, que controla aquela profundidade do canal, certo? E da mobilidade dos portadores. Ou seja, se tiver muito portador livre lá, ele vai ser menos resistente. Se tiver pouco portador livre, ele vai ser mais resistente. Então, tudo isso aqui está embutido nessa equação, tá? E aqui ele coloca uma outra relação, né? Que a resistência é o inverso da condutância, tá? Por que o pessoal vai trabalhar muitas vezes com condutância? Porque condutância é mais fácil você mexer nas equações lá na frente, que a gente vai chegar lá e eu vou falar, gente, ó, aqui vocês estão fazendo aqui o paralelo de duas resistências. Se você somar as duas condutâncias e multiplicar aqui nesse ponto que a gente chegar, você vai ver que fica muito mais fácil fazer a conta, tá? Mas quando a gente chegar lá, eu lembro vocês disso daqui, porque que a gente vai usar isso. Mas o conceito aqui é importante, tá? Que a condutância é o inverso da resistência, então é o inverso disso daqui. A condutância vai ser o ambiente COx, W sobre L, VGS menos VT. Beleza? O que a gente viu também na aula passada, né? Que essa inclinação, essa parte aqui do triodo, né, consequentemente a continuação da saturação, ela depende do VGS constante que eu coloco. Se eu aumentar esse VGS, né, essa curva aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer isso aqui, ó. Aumentei mais um pouco o VGS, ela vai fazer isso aqui. Beleza? Diminuiu o VGS para baixo do valor de VGS dessa curva aqui, que ela faz isso aqui. Certo? Então, assim, o VGS ele controla a profundidade do canal, então ele controla qualquer corrente que vai passar do dreno para o source com a variação de VDS. Beleza? Isso aqui é ilustrado nessas inclinações aqui de D em função de VGS, tá? Sempre pensando que aqui o VGS está sempre acima da tensão de threshold, sempre acima de VT. Se estiver abaixo do VT, a gente está na região de corte. Ok? Beleza. Na região de saturação, que é desse ponto aqui em frente, o que a gente está assumindo? Né? Que aconteceu o estrangulamento de canal. E a partir dali eu posso aumentar o VDS o tanto que eu quiser, certo? Que não vai ter nenhuma variação na corrente, beleza? Eu aumento o VDS o tanto que eu quiser. Então, aí desse certo ponto, né, a gente precisa determinar qual que é a resistência na região de saturação, tá? Qual que é o conceito de resistência? Resistência é o inverso da condutância. E condutância é essa relação aqui, ó. É a derivada de D em função de VDS. Ok? Vamos ver como é que vocês estão de cálculo 1 ali. Se eu pegar a equação da saturação, aqui, ó. E D. Tá? E derivar em função de VDS dá o quê? Dá zero, que não tem VDS na equação? Isso dá zero, porque não tem VDS na equação. Então a gente descobriu o quê? Que a resistência é igual a quanto? Lembrando que assim, ó, se eu derivei, né, deu zero. Quanto que deu zero? Deu a condutância, deu zero. Certo? Se eu inverter isso daí, ou seja, 1 dividido por zero, quanto que dá esse RDS Infinito. aqui? Infinito. Beleza? Então a gente tem na condição de saturação que a minha resistência de saída, né, a resistência do canal ela é infinita. Quer dizer o quê? Eu estou aumentando esse VDS aqui, ó, e a corrente não está mexendo. Né? Eu estou tendo ali uma resistência infinita. Beleza? E aqui ele ilustra aquele desenho que eu fiz lá, né? Que seria a, a curva de ID por VDS para diferentes valores de VGS, certo? E aí vocês estão vendo aqui, ó, que aparece, ó, essa curvinha aqui, ó. Essa curvinha aqui, ela marca a região de saturação para diferentes valores de VGS, tá?
Então, basicamente, essa curva aqui é uma relação de ID por VGS. Então, é possível a gente chegar nessa forma, nessa curva aqui, ó. Então, que são as duas, vamos dizer assim, principais curvas do dispositivo, tá? Que é a curva que a gente chama de entrada, porque é ID, ou seja, corrente de saída pela tensão de entrada, VGS, ok? E o que ela mostra? Aqui para trás, aqui, ó, tensão de threshold, quanto que vale D? Zero. E para frente da tensão de threshold, o meu ID vai responder quase que linearmente em função de VGS. Tá vendo? Ó, sabe que é uma parábola, né? Mas quase que linearmente. Aproxima uma para ser linear. Tá? E essa aqui a gente chama de curva de saída. Por quê? Porque é o mesmo ID, tá? Por VDS. Aqui o VDS, né, o dreno é o terminal de saída. Então a gente chama isso aqui de curva de entrada, curva de saída. Ok? Então, considerando essas curvas, o que a gente pode aproximar? Ó, pensa comigo, né? Pô, se eu aumento o VGS, a corrente ID aumenta, certo? Pensa de novo comigo. Se eu aumento o VGS, aumentei o VGS, mexi no VGS aqui, ó. O que aconteceu com a corrente? Subiu também, beleza? Então, eu posso interpretar esse dispositivo como sendo uma fonte de corrente, porque ele só responde em corrente, a equação é em corrente, né? É uma fonte de corrente controlada por uma tensão de entrada. O que eu mexo nessa tensão de entrada vai me dizer o quanto de corrente que vai sair. Vocês estão de acordo com isso? Espero que sim, né? Então eu posso pegar esse dispositivo aqui e dizer que eu posso modelá-lo, tá? É um modelo que eu tenho para ele. Ele é o quê? Né? Uma fonte de corrente controlada por uma tensão onde? Deixa eu apertar aqui. Né? Essa fonte de corrente aqui. Controlada por qual tensão? Essa tensão aqui, ó. VGS, ó. Beleza? E se vocês repararem, não existe a ligação aqui, ó, direto do terminal do gate com o do dreno. Por quê? Porque ele é o gate, se vocês lembrarem do aspecto construtivo do dispositivo, é isolado do canal por um óxido. Então, assim, não entra corrente do gate para dentro do dreno aqui, ó. Então, não vem corrente daqui para cá. Toda corrente ela vai ser só nesse sentido aqui, ó. Dreno source, tá? Não tem nenhuma corrente entrando pelo gate. E aí o valor dessa fonte de corrente é o quê? É a equação, né? Meio Kn menos Cox, W sobre L, VGS menos VT ao quadrado, tá? Se eu mexo nesse VGS aqui, que é essa tensão aqui, eu mexo na corrente que passa aqui. Beleza? Eu ia fazer um monte de umas piadinhas agora, mas como a gente está gravando, não vou falar nada. Vou seguir reto aqui. Beleza. Resistência de saída finita na saturação. Lá na graduação, no quadro, eu ia desenhar em cima disso daqui, né? Mas como a gente não está lá no quadro, eu vou pegar essa imagem aqui, ó. Vamos dar uma lida no slide antes. Vamos ver se... Bom, eu disse para vocês, né, no slide anterior, né, que a resistência era infinita, certo? Existe alguma coisa infinita no mundo, gente, de verdade, né? No nosso universo conhecido aqui, não tem, né? Tudo tem valor. Então, pode ser um valor muito grande, tá? Mas dentro do nosso contexto aqui, não vai ter. Então, assim, a gente tem a premissa, né, que uma vez que o canal está estrangulado, lá no final do dreno, a gente aumenta a VDS e não vai ter nenhum efeito em IDS. Porém, na verdade, essa resistência é finita, tá? Na saturação. Na verdade, aumentar o VDS, além de VOV, vai mexer no canal. E se vai mexer no canal, vai mexer no IDS, tá? Esse efeito ele é chamado de modulação de comprimento de canal. Por que é modulação?
porque aumentar o VDS mexe no comprimento efetivo do canal. Ô, Rodrigo, como é que é isso, velho? O canal tá lá, ele é L, né? Como é que mexe no comprimento efetivo do canal? Vem toda uma teoria de semicondutores, mas eu vou dar a explicação simplificada, tá? Deixa eu arrumar aqui. Os terminais estão lá em cima, deixa eu apagar aqui. Vai. É mais ou menos assim que funciona, ó. No primeiro momento, né, a gente tinha aquela situação onde o pinch-off estava lá encostadinho lá, certo? Bem bonitinho aqui, ó. Só que aí na hora que eu começo a aumentar o VDS, o que começa a acontecer? Começa a aumentar a região de depressão que existe na formação entre esse cristal N e o cristal P. Rodrigo, o que é região de depressão? Aí você vai ter que dar uma olhada lá na teoria de semicondutores. Mas essa região de depressão é dita como tendo um movimento de portadores, tá? Que eles criam um campo elétrico entre eles, beleza? Onde ali não vai ter carga livre, vão ter íons positivos e negativos, mas a gente não vai ter elétrons e lacunas livres. Então, na hora que a gente começa a aumentar muito esse VDS, o que acontece? Ele começa a crescer tanto, vai ficando uma tensão tão alta, que acontece esse movimento aqui, ó. Ele empurra o pinch-off para dentro do canal, beleza? Ele faz isso, ele empurra o pinch-off para dentro do canal. Quando ele empurra o pinch-off para dentro do canal, aquele canal que antes tinha o comprimento L inteirinho aqui, ó, agora ele não tem mais o comprimento L, porque o pinch-off está aqui, ó. Beleza? Quando chegou aqui esse pinch-off aqui, ó, quanto que o elétron tem que correr? Antes ele tinha que correr, né, para atravessar o canal, ele tinha que andar tudo isso aqui, ó. Agora não. Quando ele chega aqui, ó, ele tem que andar só isso aqui agora, ó. Em termos efetivos, o que aconteceu com o canal? Ele aumentou ou diminuiu, gente? Em termos efetivos. Diminuiu? Diminuiu. Se o canal diminuiu, o canal é L, certo? O L fica onde na equação? No denominador. Se isso aqui diminui, o que acontece com isso aqui? Aumenta. Aumenta. Beleza? Professor, você pode voltar de novo na parte do... Isso. Então, assim, apesar de na imagem aparecer que está fechando o canal, ainda não, na verdade ele não está fechado, então ele está reduzindo o caminho, mas está passando corrente aqui ainda. Já pedi várias explicações para várias pessoas a respeito disso daqui, né? Alguns respondem com tunelamento, né? Mas a resposta, assim, o Zocal me deu, né? Lá no Itajubá, quando eu estava na pós. Né? Ele falou que aqui, né, é formado um campo elétrico tão forte que quando o elétron chega nessa parte, ele acelera tanto, ele ganha tanta energia que ele sobe uma órbita de energia e quando ele perde essa energia, ele já perde energia aqui, ó. Ele ganha muita energia nesse ponto aqui, ó. E quando ele perde a energia, ele já está do lado de cá. Então dá a impressão que existe, né, uma descontinuidade nessa. Porque essa foi a pergunta que eu fiz. Ó, se dá o estrangulamento aqui, como é que o elétron chega do outro lado? Não é? É justamente minha dúvida. Foi isso mesmo. Exatamente. Foi isso mesmo. O pinch-off ali, como é que o elétron atravessou, né? Aí já escutei uma resposta também. Eu, ser honesto, eu não pesquisei em livro isso. Deve ter algum livro de fisicoquímica que explica isso. Né? Que ele acha um túnel ali passa, né? Mas essa resposta que ele ganhou níveis de energia vem dos Zocal. O Zocal sabe bastante de fabricação. Né? Ele ganha tanta energia que na hora que ele perde essa energia ele já está do outro lado. Ele acelera muito, muito, muito. Eu fiz uns experimentos, o Caio, que eu construí meu transistor, apliquei o método de elementos finitos num transistor e eu polarizei ele e pedia para ver, né, a densidade dos elétrons quando estava nesse pinch-off. Aí era assim, era muito curioso, que aqui, ó, nesse pedaço era cheio de elétron, cheio de elétron.
Aqui onde era o pinch-off, né? Que aqui é exagerado, né? Um negócio pequenininho, assim. Era pequeno dentro do pequeno, né? Não tinha elétron nenhum. E aqui era cheio de elétron de novo. Olha que doideira. Aí eu pedia para ver a aceleração dos portadores. Aí que o portador tinha uma certa aceleração, chegava aqui e ficava tudo vermelho lá, mostrando que a aceleração aqui era gigantesca. Então assim, a densidade aqui é alta e aqui a aceleração é alta. Você não consegue ver o portador, vamos dizer assim, aí dá esse efeito de encurtamento de canal. Muito interessante isso daí. Isso é uma das coisas que eu mais acho bacana na teoria de semicondutores. Tem gente muito boa nessa área. Beleza. Valeu, professor. Aí é o seguinte, eu consigo medir lá dentro do transistor o quanto ele diminuiu de tamanho efetivo, quando eu polarizei ele. O negócio está em nanômetro. Eu não consigo ir lá e ver, diminuiu tanto para eu ir lá na equação e colocar esse menos ΔL embaixo. Então, pessoal, modela isso daí, ó, como isso daqui, ó. Eles mantêm o L como está, beleza? E aqui vai entrar um outro termo que é 1 mais lambda VDS. O que isso aqui diz, né? Que a corrente agora ela é a corrente mesma, certo? Né? 1 vezes a própria corrente aqui, mais, né, essa corrente vezes um parâmetro lambda, que vai depender do aspecto construtivo, vezes VDS, que na verdade é a tensão que está modulando o canal. Então, se eu aumento o VDS, eu aumento um pouco o ID, se eu diminuo o VDS, o ID diminui um pouco, tá? Sendo que o VA, que é a tensão early, é o inverso desse lambda aqui, tá? Em termos de equação, né, vai virar isso, em termos de curva, vai virar isso daqui agora, ó. Vocês lembram lá que na primeira versão, né, na hora que chegava aqui quando a gente chegava na saturação, ficava o quê? Retinho, certo? Acho que tem jeito de fazer retinho. Aí, ficava retinho, certo? Agora não fica retinho mais, tem essa inclinação aqui, ó. Beleza? E esse ângulo que ficou aqui agora, ó, entre o que deveria ser retinho e a inclinação que apareceu, é o lambda, beleza? Então aí fica fácil você modelar, né? Você não precisa de saber o ΔL, você sabe quanto que ele era idealmente, né? Chegou ali na saturação, você puxa uma linha reta e mede um ângulo que ficou entre a linha que efetivamente deu, beleza? E aqui atrás é a tensão early, tá? Que é o inverso de lambda. E curiosamente, né, se você pegar e prolongar todas as inclinações aqui, ó, elas vão cruzar sempre onde? Lá na tensão early lá atrás. Por isso que ela é um parâmetro importante. Beleza? A gente quer o quê? Que essa tensão early seja o maior possível em termos analógicos, porque a gente vai perseguir isso, né? Isso daqui para termos analógicos não é bom ter essa inclinação. Então a gente vai construir o nosso transistor de forma ao que é esticar esse VA. Quando esse VA ele estica para ele ir lá para o fundo, o que tem que acontecer com essa inclinação aqui? Ela tem que cair. Tá? Então a gente vai construir nossos transistores de forma a fazer essa inclinação diminuir para ele ficar próximo do comportamento ideal, que é uma retinha. Beleza? Dependendo do jeito que eu tivesse explicado, isso daqui seria fácil de responder. A gente sabe que o lambda é inversamente proporcional ao comprimento de canal. Certo? Então, se eu aumento o meu canal, meu lambda diminui. Beleza? Diminui o quê? Essa inclinação aqui, ó. Certo? Então, o que acontece com VA e ID se eu aumento o canal? Se eu aumento o canal, o VA vai embora, ele vai esticar para cá, ó. Eu faço, ele vai embora, então não sei se vocês estão vendo. O VA vai fazer esse movimento aqui, ó. Ele vai ficar menor ainda, tá? Maior em módulo, né? Mas ele vai para mais para o lado esquerdo aqui da curva, tá? E aí vai acontecer o que com essa inclinação aqui? Ela vai descer.
Então, o que acontece? O ID diminui e o VA aumenta. E a gente vai conseguir, né, aumentando o comprimento de canal do transistor, que ele fique mais próximo daquele comportamento ideal que a gente quer, que é quando ele chegou aqui na saturação, ele vira a bendita da linha reta. Beleza? Faremos experimentos mostrando isso, mas não vai ser hoje, tá? Hoje a gente vai explorar um pouco mais essa questão do lambda lá no simulador. Vamos fazer isso agora, depois a gente vem para essa parte aqui da impedância de saída. Vamos lá para o simulador. Beleza, está aqui o simulador, é o mesmo circuito da aula passada, né? VGS igual a 3, L igual a 1, 2U, a gente botou isso daqui lá no Octave, deixa eu ver se eu consigo achar o Octave que a gente fez aquilo. Achei o Octave. Vou editar o modelo Spice dele, tá, gente? Só tá eu, o Vigia e a Siriema aqui no campus, gente. Aqui no campus da UFRA tem 2 Siriemas dentro do campus. Você já viu a Siriema já? Siriema é um bicho muito estranho, cara. Você não sabe se ela tá correndo do seu ou correndo atrás de você, cara. Toda vez que você vê ela, você... aqui no campus eu fico olhando, eu falo, será que esse bicho tá atrás de mim? Ai, ai, ai. Vamos lá. O simulador está aí e aqui está o modelo SPICE que a gente usou. Tá? Eu vou inserir aqui o parâmetro que a gente aprendeu hoje, que tem lá na equação, né, que é o lambda. Acho que é assim que ele vai escrever. 0.002. Rodrigo, de onde você tirou esse 0.002 de tanto mexer? Tá, gente? São valores típicos de lambda. Tá? Se você pegar no livro do Cedra lá, ele não dá lambda, ele vai dar VA para você. Para essa tecnologia aqui, se você usar um L de tanto, o VA é tanto, tá? Aí de tanto mexer lá, o lambda sempre dá nessa casa aí. Na verdade não é nessa casa não, é um pouquinho maior que isso. Ele é sem esse zero aqui, é isso aqui, tá? Mas eu quero mostrar para vocês o comportamento. Então vamos começar com o caso típico, meu 0.02. Beleza? Fechei aqui e vou fazer aquela mesma simulação, tá? Vamos ver se vai dar certo, porque geralmente quando você reabre o software, ele se perde na simulação. Vamos ver se ele simulou certinho. Simulou. Beleza, ó. Tá bem claro para vocês aí, ó, que eu cheguei na saturação. A saturação não mudou de ponto, né? Ela continua ali no 2 volts. Só que vocês estão vendo que aqui ele vem, na hora que ele chega aqui, ele não dá mais aquela retinha, ó. Agora ele tá aparecendo. Professor, desculpa, essa parte aqui que chegou na saturação, ela tá subindo de forma constante? Tá. Ela é linear em relação ao parâmetro VDS. A lá é o lambda vezes VDS, certo? Certo. É uma equação de primeiro grau ali, né? Então ela tá linear ali. Tá certo. Então vamos pegar e vamos modificar nosso códigozinho aqui, ó. Agora a gente tem um novo parâmetro, lambda 0.02, tá? E agora ela vai multiplicar a nossa equação aqui, ó, vezes 1
mais lambda vezes VDS. E agora eu vou definir um VDS aqui, né? VDS igual, vamos pegar um VDS depois da saturação, vamos pegar aqui um VDS de, eu estou simulando até 5, vamos pegar um VDS de 4. E vou salvar. E vou rodar. Então ele está falando ó, que agora minha corrente tem que dar 1.4 mA. Beleza? Para um VDS de 4. Então vamos lá na curvinha. Colocar lá em 4. E vamos ver quanto que deu lá embaixo. Tá mais. Por que não está dando zoom? Olha lá, é que eu mudei a curva na hora que eu cliquei aqui, desculpa. É. 1.4688. Igualzinho que a gente calculou. Então assim, isso mostra pra gente que a equação que a gente está usando está certa, que agora o modelo está usando lambda, tá? E que está tudo sendo respeitado, tá? Aí a pergunta, né, não sei, vou explicar mais um pouco. Tem uma pergunta que os mais observadores fazem quando olham esse script aqui e essa mudança que eu fiz. Vamos pegar agora no VDS aqui, ó, próximo lá da saturação, mas ainda não na saturação. Aí vamos pegar um. Tá? Vamos salvar aqui, ó, e vamos rodar. Tá dizendo, ó, que agora tem que dar 1.02 mA. Beleza? Vamos na curvinha lá agora. No 1.02. Não tô conseguindo acertar o zoomzinho aqui para das duas telas. Aí. Deu 1.04. Vocês acham que isso aqui é aceitável? Vocês acham que tem um gato na tuba? Está tudo batendo certinho até agora, por que parou de bater? A teoria vai dizer, gente, que a modulação de comprimento de canal ela só afeta o transtorno na saturação. Ou seja, só afeta ele quando ele tá, o VGS está VGS menos VDS está maior que VGS menos VT. Mas isso não é verdade. A modulação de comprimento de canal ela afeta o transistor o tempo todo. Tá? Então a gente precisa pegar essa porção aqui, ó, um pouquinho embaixo. No Cedar isso não tem. Tá? No Cedar, no Triodo não tem lambda. Nunca vai ter. Né? Então é o que é dito. Né? Mas se você pegar a equação do modelo que tem lá no Level, até uma atividade que vocês vão ter que fazer lá no problema, né? Vocês vão ver que lá no problema é uma equação só e ela tem lambda. Tá? Vamos rodar agora, ó. Olha lá, 1.04 certinho, ó, bateu certinho agora. Então, assim, no livro diz que a modulação de comprimento de canal só aparece na saturação, mas não, ela estava presente ao longo de toda a operação do dispositivo. Só que o efeito dela é mais notório na saturação. Beleza, agora vamos ver os efeitos de mexer nesse lambda, tá? Eu vou pegar nesse lambda agora ó, e vou aumentar ele ó, em 10 vezes. De 0.02 eu vou para 0.2. Tá? E vou simular. Olha o que vai acontecer com a curva lá. Olha que doideira. Virou quase um resistor, não virou? Eu estou aumentando o VDS e o ID está aumentando quase que linearmente. Beleza? E agora o caso que a gente quer, que é o quê? Que é diminuir o lambda, tá? E como a gente diminui o lambda? Aumentando o comprimento. Né? Ó, coloquei um zero a mais agora, 0.002. Vou mudar isso aqui. Ó, ficou parecendo que não tem inclinação, não ficou? Tá quase uma linha retinha. Mas se a gente dar um cliquezinho aqui, ó, vamos pedir para ver do 2 até o 5. Olha lá o que a gente tem. Tem uma inclinação ali. Beleza?
Aí medindo o ângulo dessa inclinação você vai descobrir o lambda que está usando. Porque na verdade o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos definindo os parâmetros do modelo, tá? Mas quando você pega lá um modelo de ordem mais alta, 30, 50 alguma coisa, os B-SIMs, os modelos da Philips, né, de transistores de verdade, você não vai lá e você não consegue setar lambda, você não consegue setar VTO. Isso já é do transistor, o pessoal já mediu, né? E se você for olhar no arquivo de configuração, você não vai achar lambda lá, porque as equações são muito mais complexas e não usam lambda. Então o que você tem que fazer? Tem que fazer várias simulações e extrair o lambda da dimensão que você está usando, porque esse lambda ele muda de acordo com a dimensão do transistor. Tá? Nós estamos num cenário aqui, vamos dizer assim, didático, né? Então a gente não está explorando muito isso ainda, mas vai chegar um momento nessa disciplina que eu vou dar para vocês um modelo, né? Não tem lambda no modelo, e vocês vão ter que achar o lambda para mim. Beleza? Dúvidas até aqui, gente? Tudo tranquilo? Tranquilo, não tá, mas tá indo. Que isso, cara? Já deu tempo de vocês arrepender? Não. Beleza, ó. E aí volta naquela pergunta que eu fiz lá que o Renan respondeu, né? Se eu derivar essa equação aqui, ó, antiga, né, a primeira derivada que eu fiz lá de IDS em função de VDS dava zero, porque não tinha VDS na equação, certo? Portanto, a resistência era infinita. Agora, se eu derivar isso aqui em função de VDS, dá o quê? Agora vai dar um negócio, né? Vai dar isso Vai aqui, dar ó. lambda. Não, dá lambda, mas tem essa outra parte aqui também, ó. Então vai dar o lambda que multiplica, né, esse restinho aqui, ó. Beleza? Só que se você reparar esse restinho aqui, ó, ele é o próprio quê? ID. Então a gente vai chegar à conclusão que agora, né, minha resistência de saída é o inverso de lambda vezes ID. Só que a gente sabe também que lambda é o inverso de VA. Então se eu pegar o VA e dividir por ID, eu também acho minha resistência de saída. E se eu inverter, né, ID por colocar ID dividido por VA, eu acho a minha condutância de saída. Então assim, se a gente fosse fazer prova escrita, esse slide aqui, ó, tinha que saber de cabeça. Beleza? Porque vocês iam ter que calcular tudo isso aqui lá na folha de prova. Aliás, o Adler me disse que existe essa possibilidade. Eu posso marcar um sábado lá em Itajubá, que eu esteja lá e aplicar uma prova escrita. Gostei dessa ideia. Mas só que não. Não mexer com isso. E aí o que vai acontecer? Eu pego aquele modelo onde a gente chegou à conclusão que eu posso pegar o meu dispositivo e dizer que ele é uma fonte de corrente controlada por tensão, posso modelar ele desse jeito, tá? E em paralelo a ela, eu vou colocar o quê? O valor desse RO aqui, ó, que é a minha impedância de saída. Então, olha que coisa de maluco agora. Eu aplico uma tensão VGS aqui que me modula uma corrente aqui em cima. Uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência me dá uma tensão de saída. Ok? Então quer dizer que se eu vario a tensão de entrada, eu tenho uma variação proporcional na tensão de saída amplificada. Já já a gente vai ver essa parte da amplificação. Beleza? Eu já estou adiantando para vocês. Olha que doideira. Apliquei uma tensão aqui. Vai aparecer uma tensão aqui que é proporcional a essa daqui. Se ela sobe, essa aqui sobe. Se essa aqui desce, essa daqui desce também, tá? Proporcional à tensão de entrada. Isso aí que, vamos dizer assim, que vai aparecer o efeito de amplificação, que é a parte analógica do uso de transistores de efeito de campo. Beleza? A gente gostaria que essa amplificação fosse totalmente linear, né, para não ter nenhuma distorção. Nossa, meu sinal amplificado é uma cópia perfeita do meu sinal de entrada. E por que eu preciso amplificar? Né? Eu estou usando aqui, não é esse o caso, né? Eu ler de outro jeito. Né?
Mas você está lá com os eletrodos lá no seu peito querendo medir seu coração. Alguém sabe qual que é a amplitude do pulso QRS? Quantos volts ele dá quando seu coração bate? Assim, qual que é a tensão? É uma coisa ali perto de 12 milivolts. Milivolts, 10 a menos 3 volts. E aí você precisa entrar com esse sinal para ele aparecer numa tela. Ele tem que passar no conversor analógico de 5 volts para ter todo o processamento saindo na tela do médico. Você acha que um circuito de 0 a 5 volts vai ler sinais de 12 milivolts, 10 a menos 3 volts? Não vai. Então antes você tem que ter todo um circuito. Não faz só amplificação, ele faz um monte de coisa, faz filtragem, né? Mas um bloco dele é o bloco de amplificação, que vai pegar esses 12 milivolts e vai jogar ali para uma faixa ali de 2,5, 3 volts para poder entrar no conversor analógico digital, para virar um valor digital e aparecer lá no equipamento. Beleza? Então, essa é a função, né, da eletrônica analógica, fazer filtros analógicos, amplificação de sinal. Vamos continuar aqui, ver se eu termino rápido. Antes, vamos ver quem que vai acabar primeiro, a aula ou a minha voz. Melhorei da gripe da semana passada, não estou 100%. Beleza, ó. Assim, Rodrigo, o que eu preciso aprender dessa aula? Aprende esse slide aqui, tá? O que aconteceu, por que o lambda apareceu e qual que é a implicação dele na equação, na curva e nesse modelinho aqui, ó. Beleza? Bom, canal P, transistor de canal P. Aqui é o símbolo dele e ele, basicamente, a gente meio que vai inverter tudo, tá? Ele põe um desenho aqui que às vezes eu acho que às vezes é um pouco infeliz, né? Porque ele põe esse terra aqui em cima, né? Ele dá a entender, né, que aqui em cima é zero, né? Mas na verdade aqui em cima, né, é o potencial mais positivo, tá? Então sempre pensem nisso quando vocês estiverem mexendo com o transistor PMOS. A gente vai precisar mexer com ele quando a gente for fazer espelho, tá? E olhando a curva dele aqui, ó, a curva dele é igual a do NMOS? Beleza, então a região de trioto, a região de saturação, ele tem lambda também, normal, né? Tem região de trioto, saturação, cut-off. Só que vocês olharem um pouquinho mais de atenção, né? Lá na curva do NMOS, a gente tinha o que? A tensão era VDS. E aqui a tensão é o que? VSD. Isso indica para mim duas coisas, que a curva de um é invertida em relação ao do outro, tá? Só que o que eu acho mais importante dessas notações aqui, né, o VSD, está me dizendo que o terminal de referência não é mais não é o dreno, é o source, né? Então, toda vez que você vê esse tipo de coisa aqui, ó, VSD, na verdade o que você está enxergando, gente, é isso aqui, ó, que o VDS é igual. Então, vamos pegar ali o VSD, né? VSD é igual a VS menos VD, tá? É aquilo ali que está sendo dito. Então, se você está mexendo com um transistor do tipo PMOS, né, o preço daqui ser positivo, cadê meu mouse? Mouse. Aqui. O preço daqui ser positivo, né, o source tem que estar no terminal mais positivo. Beleza? No NMOS é invertido, né, é VDS. Por quê? Porque o dreno está no terminal mais positivo e o source está no mais negativo, quase sempre no terra para ser a referência. Ele tem um VTN do mesmo jeito, só que pensa-se tudo invertido, tá? Ah, o dele tá falando que é tudo invertido, mas não é tão trivial assim não. Não é mesmo não, tá? Então, eu não vou dizer o nome do professor, né? Mas quem me deu aula de eletrônica analógica, ele ensinava tudo NMOS, cobrava tudo PMOS na prova. A gente tinha que rebolar lá, mas saía. Né? E aqui é o equacionamento. Você vê que as equações são as mesmas, né? Mas sempre está trocando aqui, ó. Lá era VGS, aqui é VSG. Lá era VDS, aqui é VSD, né? Então é sempre assim. Outra coisa que muda lá, né? Que lá também era MiN-COx, que era a mobilidade dos elétrons, né? MiN. Aqui é MiP, que é a mobilidade das lacunas, tá? Mas quando a gente chegar lá no PMOS, eu mostro direitinho como é que usa. E agora a razão de ser de transistores de efeito de campo,
na eletrônica analógica, que é a amplificação, tá? Ele é operando como amplificador. Tá? Então, na saturação, a gente já viu que ele atua como uma fonte de corrente constante, controlada por tensão, ou seja, a tensão VGS controla a corrente que está passando aqui, tá? E mudanças na e o amplificador de transcondutância, por que é transcondutância? Isso aí vai aparecer lá no problema também, porque é uma conversão, né? Tensão corrente, tá? Vocês devem ter ouvido já o termo transcondutor, né? Que eu mudo uma grandeza em outro tipo de grandeza, por exemplo, no telefone, né? Ele muda a grandeza aqui, que é a modulação no ar, me fugiram os termos aqui agora, né? Para pulso elétrico, né? Vamos dizer assim, um sinal mecânico para elétrico, né? Então, um transcondutor. Aqui o transcondutor faz o quê? Muda um sinal de tensão para um sinal de corrente, tá? Só que eu vou ler em tensão lá na saída. Já já isso vai aparecer, tá? A conversão tem que ser linear. Isso é um problema, porque a gente viu que isso aqui é um dispositivo que tem uma equação quadrática. Como é que eu vou fazer uma conversão linear, né? E eu vou ter uma polarização de corrente contínua, tá? Para estabelecer um ponto VGS apropriado, tá? Para depois eu colocar um sinal amplificado. E a gente vai fazer isso em simulador, vocês vão ver isso daí aparecer. Pode falar, Renato. Tem que usar com amplificador na região de saturação, não, que é linear. Isso. Isso. E por que que eu leio, né, isso aqui em corrente? Vamos dar uma olhada na próxima transparência aqui, ó. Então, a conversão é tensão corrente, tá? Mas geralmente corrente é um negócio mais difícil de ver, né? Então vamos pensar em termos de tensão, né? Vamos lá. RD vai me dar essa saída em tensão. Porque pensa comigo, ó. Aumentei VGS. O que que acontece com essa corrente ID aqui? Só aumenta o VGS, o ID aumenta também, beleza? Tranquilo até aí? A equação me diz isso. Se o ID aumenta, o que que acontece com a queda de tensão? O ID ele passa aqui em todo mundo, ó. Ele passa tanto na resistência quanto no transistor. O ID vai fazer isso aqui tudo, tá? Então, se o ID aumentou e ele está passando no resistor, o que que acontece com a queda de resistência em cima do resistor? Se V igual a RI. O que que acontece com essa queda de tensão aqui? Eu acho que não entendi a pergunta, professor. Se aumentou a corrente, a resistência vai cair, porque é inversamente proporcional, né? Vamos de novo. Vou deixar aqui um... Inserir caixa de texto. V é igual a RI. Lei de Ohm. Beleza? Então, vamos de novo passo a passo aqui, ó. Tá? Eu aumentei VGS. O que que acontece com o ID? Sobe. Aumenta também. Beleza. Se o ID aumentou, é que a seta não tá. Eu tô fazendo ID maior, né? Pra cima, vamos tentar desse jeito aqui, né? O ID aumenta, beleza? Se o ID aumenta, o que que acontece com a queda de tensão em cima de RD? O que que acontece com o VRD? Ele aumenta? E aumenta também. Ele aumenta também, certo? Também E aí vocês proporcional. concordam comigo que é um divisor de tensão entre essa resistência RD e esse transistor aqui embaixo? É um divisor de tensão, não é? Ele pega essa tensão VDD, um pedaço fica em cima do RD, outro pedaço fica aqui nos terminais VDS, certo? Beleza, se o VRD aumentou, o que aconteceu com o VDS? Reduziu, né? Reduziu. Beleza? Então eu consigo meio que controlando esse VDS, esse VGS aqui, ó, controlar o VDS aqui em cima, ó. Beleza? Vendo esse movimento aqui desse divisor de tensão entre o RD e o meu transistorzinho aqui embaixo, ó. Isso aparece onde? Nessa equaçãozinha aqui, ó, que está me dizendo que o VDS, ó, é a tensão de alimentação VDD
menos a queda de tensão aqui em cima do RD, que é quanto? RD vezes ID, ó. Beleza? Então, tranquilinho. Esse VGS que aparece aqui, ó, ele tem uma parte DC de polarização e uma parte AC de sinal a ser amplificado. Isso aí eu vou mostrar no simulador daqui a pouquinho, tá? Assim, gente, na graduação eu pulei uma sessão toda aqui e já vim direto para amplificação, beleza? Então, o que está acontecendo? Vendo os efeitos, né, do amplificador em cima da reta de carga, ó. A reta de carga era aqui. Essa retinha aqui, ó, nas curvas do dispositivo. O que a reta de carga me diz? Ó, o VDD aqui, tá? E aqui em cima, essa corrente aqui, nesse ponto aqui, ó, é VDD dividido por RD. Então, se eu mexo nesse RD, se eu aumento esse RD, isso aqui cai. Se eu diminuir esse RD, isso aqui sobe. E aí eu consigo estabelecer um ponto de operação VDS. Tá? Olhando essa curva por um outro, vamos dizer assim, essa é a curva de saída. Olhando para o aspecto de entrada, seria o quê? Agora, aqui que vocês vão conseguir enxergar a amplificação vai aparecer. Né? Vou pegar a amplificação de cara aqui. Ó. Tá aqui o circuito. Ó. Eu tenho uma parte de DC e aqui a parte de AC. Então, essa aqui é a constante do tempo, essa aqui é oscila. Onde está esse VGS aqui, ó, DC? Essa linha aqui no meio. Beleza? E qual é o sinal VGS AC? É o que eu lembro, esse azulzinho aqui, ó. Beleza? Então, aqui, ó, tem um sinal aqui, ó, no eixo VGS, oscilando no tempo. Aqui, ó, quando eu venho na curva, eu tenho um ponto aqui, que foi estabelecido pelo VGS DC, estabelecido esse ponto aqui, ó, essa tensão aqui. Me estabeleceu qual que é esse ponto aqui. E a partir daí, se não oscilando em torno dele, vai dar a mesma oscilação dos pontos aqui em cima do ponto oscilar aqui e aqui. Então, esse sinal que está fazendo isso aqui, vai fazendo isso aqui. Isso, ó, esse daqui é o sinal de tal eixo, esse é o sinal de tal eixo. Isso que eu ia perguntar, caiu no clímax, né? Acho que agora voltou. Não, cara, tava acabando a bateria aqui, ele já tava no modo de economia de energia. Travou no clímax da aula. Até que vocês querem que eu repita o artigo? Acho que o. Vocês começaram. Eu acho que aqui começou a ficar ruim no 57. No slide 57 começou a picotar. Aí ficou meio ruim. Deixa eu ver aqui quando é que vocês começaram a reclamar. Foi no 39.
Então, mais ou menos 2 minutos que você dá Você uma não olhada. quer. No slide 57, Wilson. Beleza. Vou voltar no 57, então. Vou pegar desse daqui, ó. Fechou, 57. Então, ó, vamos olhar essa curva aqui, ó. O que essa curva me diz, né? É a tensão de saída VDS agora, ó, pela tensão de entrada VGS, ó. Opa, é o que me interessa. Então, estou subindo esse VGS aqui, ó. Estou aumentando ele. Vamos acompanhar esse movimento aqui, ó. Até eu chegar no VT, o que aconteceu? Nada. Meu transistor está desligado. Se ele está desligado, ele é uma chave aberta. E a gente sabe que toda tensão fica em cima da chave aberta. Qual que é o máximo de tensão que eu tenho no meu circuito? VDD, certo? Não está passando corrente nenhuma no R, então não tem queda em cima dele. Toda queda está em cima de quem? Do transistor. Beleza, ó, quanto está dando lá? Ó, VDD. Beleza? Passei VT. Agora meu transistor está ligando. Ó. O que acontece? Eu começo a aumentar o VGS, começo a aumentar a profundidade do canal, começa a aumentar a corrente. A corrente começa a aumentar aqui, ó, começa a aumentar a queda em cima de quem? Do RD. Então, se aumenta a tensão em cima de RD, a tensão em cima do transistor faz o quê? Vai caindo. Ó. Até que chega num momento que eu aumento tanto meu VGS que ele vira um curto-circuito e toda a queda de tensão fica em cima de quem? Do RD e nele fica praticamente zero. Beleza? Então a gente tem aqui, né, as 3 regiões, né, a região de corte, a região de triodo e a região de saturação. Eu disse para vocês, né, que para a gente é mais interessante a gente trabalhar na região de saturação para fazer amplificação. E qual que é o melhor ponto aqui, ó, nessa região aqui, ó, para eu fazer amplificação? Vamos ver aqui no próximo slide, ó. Eu quero estabelecer um ponto mais próximo possível da região que é linear, tá vendo? Então a região aqui que é linear, quando eu começo a chegar muito perto do A, ele dá uma curvinha, né? Quando eu começo a chegar muito perto do B, ele começa a dar outra curvinha aqui, ó. Então aqui a amplificação não vai ser linear, ela vai ter aquele componente quadrático que vai aparecer, tá? Então eu quero, né, estabelecer um ponto Q aqui em cima. E como é que eu estabeleço esse ponto Q? Eu estabeleço esse ponto Q colocando um VGS DC. Beleza? Esse VGS DC me diz, ó, esse aqui é o ponto Q de operação e me dá um VDS DC também, tá? Que é essa situação aqui, ó. Okay? E agora eu vou efetivamente amplificar. Então, em torno daquele VGS DC, aqui, ó, eu vou colocar oscilando um VGS AC. Tá? Então vai ficar isso aqui, ó, o VGS DC aqui, ó, e aqui o sinal oscilando em torno dele, ó. Okay? Essa oscilação aqui em torno do VGS DC vai me dar uma oscilação correspondente em torno do ponto Q. Aqui, ó. E vocês conseguem reparar que a oscilação aqui, ó, em torno do VGS, que é a entrada, aparece muito maior aqui, ó, no VDS, que é a saída, na região de saturação. Deu para pegar? Esse é o efeito da amplificação. O transistor está fazendo amplificação de sinal aqui, ó. E aí o que acontece? Quanto menor o lambda, mais inclinada fica essa curva e a amplificação é maior. Tá? Por isso a gente quer um lambda pequeno. Ok? Vamos já para o simulador para ver isso daqui. Tá. Aí eu perguntava lá, vai aparecer, né? Que é o seguinte, ó, vocês estão vendo que aqui, ó, quando o sinal está subindo, aqui ele está descendo, ó. Sobe aqui, aqui desce. O ganho é negativo, gente. O ganho não é negativo, o ganho ele é positivo. Nós estamos que o sinal está ficando maior.
mas existe uma defasagem, né, de 180 graus entre o sinal de entrada e o sinal de saída. Ou seja, quando o sinal de entrada está lá no ponto mais alto dele, a de saída está lá no mais baixo. E isso vai trocando, tá? Para esse circuito aqui, beleza? Então a gente pode tentar tirar o ganho agora. Quanto que isso aqui vai dar de ganho, né? Então se eu pegar aqui nessa equação aqui, como é que eu meço o ganho? É a tensão de saída dividido pela tensão de entrada, ou seja, o quanto a tensão de saída está grande em relação à entrada. Essa equação aqui tem a tensão de entrada? Não tem. Então eu venho aqui, né, e substituo isso daqui, né, o ID, pela equação lá do transistor, tá? E aí eu vou ter a proporção, né, do quanto do meu sinal de saída vai ser maior em relação à da entrada. Que vai ser aqui, ó, o menos, que indica essa defasagem de 180 graus, Kn VGS menos VT vezes quem? A resistência RD. Beleza? Vamos para o simulador. Ver se a gente consegue tirar isso daqui, tá? E assim, agora é para ter ficado difícil, gente. Ficou difícil? Vocês pegaram essa parte aí tranquilo. Tá tranquilo? Ai, que bom. Bom demais, gente. Feliz que estejam pegando aí. Então, aí tem que dar uma estudagem. Tá, então agora o que eu estou estabelecendo? Estou estabelecendo uma condição de polarização aqui. Nós já temos várias coisas montadas, né, no nosso circuito. Tá? A gente já trouxe o transistor, já está com os parâmetros, todos eles configurados aqui. Eu voltei aqui o lambda para 0.02, que é o caso típico, né, para a gente estudar essa disciplina. Tá? Deixei meu VGS aqui em 3, mas agora vamos fazer a modificação. Quem que eu vou colocar aqui? Ó? Opa, meu resistor. Vou colocar ele com um valor de 50k. Vamos ver se vai funcionar. Tá? Vamos deixar o 3 aqui. E eu vou fazer uma DC sweep agora. Ó. O que eu vou ver nesse DC sweep? Vou mudar algumas coisas. Eu vou variar o VGS. Tá? Vou deixar esse passo aqui de 0 a 5 por passo de 1 milho. Tá? E agora eu vou pegar a queda de tensão em cima do transistor M1. Beleza? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Ok. Essa curva aqui, gente, se parece com a curva que a gente viu lá no slide? Tá tranquilo, né? Olha lá, ó. Cheguei aqui, ó, minha tensão de threshold deve ser 1 volt. VTO é igual a 1. Depois que ele vence aqui, o VGS vence 1, ele começa a conduzir. Então vai aumentando a corrente. Em cima do RD vai caindo a tensão em cima do transistor, até que chega nesse ponto aqui que ele virou praticamente um curso, né? um curto-circuito. E ficou toda a tensão em cima do RD. Então vou pegar um ponto aqui no meio, ó. Vou pegar por aqui, ó. Para achar um 2,5 no VDS. Não vou fazer muita questão de precisão não, tá, gente? Aqui tá bom. Ó. O que eu estou procurando aqui, ó? Para um VDS lá, ó, de 2,5, o meu VGS tem que ser 1,37. Então eu vou agora vir aqui, ó. 1,37.
Beleza. O que que eu fiz? Eu peguei e coloquei meu ponto Q aqui, ó. Que apareceu lá no slide, eu coloquei aqui. Tá? E agora eu vou colocar um sinal para oscilar em torno disso daí. Tá? Vou pegar uma fonte aqui, uma V-Sim. Tensão de offset dela é 0. Amplitude eu vou pôr 0,5 milli. Porque essa amplitude aqui é de pico, tá, gente? Então, se é 0,5 de pico a pico, ela dá 1. Tá? Vou mostrar isso para vocês lá no simulador. Uma baixa frequência, 10 Hz. E AC por vou deixar o valor padrão. Logo depois eu explico para vocês o que é isso. Tá? E agora eu coloquei um sinal no tempo. Isso aqui ele oscila no tempo, né? Ele tem uma frequência. Então eu vou criar uma outra simulação, uma simulação agora do tipo transiente. Que eu vou rodar isso aqui por 500 milli. Vou olhar para ver 5 oscilações da forma de onda. Tá? Para não ficar muito feio, eu vou colocar um passo de 0,1 milli. E eu vou pedir, por enquanto, para ver só a forma de onda de entrada. Play. Aí. Forma de onda bate com o que a gente projetou, beleza, ela está oscilando em torno do 1.37, maravilha, foi o valor que a gente escolheu de VGS. Tá? O valor de pico dela aqui, ó, vou pegar um probe, vou pôr no máximo, outro probe eu vou pôr no mínimo. Tá? Deu 1 mV de pico a pico? 1 mV de pico a pico, beleza? Então, o sinal de onda de entrada, ok. Vou inserir aqui, gente, o sinal de onda da saída agora. Ó. Vou pegar outro probe, vou pôr aqui, ó, no dreno do transistor. Tá? Vamos lá na forma de onda. Beleza, ó, o que, que a gente percebe aqui? Ó? Vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Sumiu tudo, não sumiu? Se vocês repararem bem, aqui embaixo, ó, tá vendo os quadradinhos aqui, ó? Tá perto do 137, isso aqui é o sinal de entrada. E aqui em cima, ó, tá o sinal de saída. O sinal de saída até a gente consegue ver que tem um negocinho aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou separar um do outro aqui. Plot, Edge Plot Window, Trace, Edge Trace. Beleza. Eu vou apagar aqui o... Agora a gente está vendo os dois sinais, tá? Esse aqui é o sinal de saída, esse aqui é o sinal de entrada. Aí eu pergunto para vocês, qual que é maior, gente? Qual que tem maior amplitude? A gente viu que esse aqui a amplitude dele é de 1, certo? Qual que é a amplitude do outro lá, ó? Vamos olhar ali embaixo. Um tinha de amplitude ali, ó, de pico a pico, 1 mV. Esse aqui tem quantos de pico a pico? 12 mV. Vocês estão vendo menos aqui, ó? Quer dizer que só está defasado de 180 graus, ou seja, o pico de um é o menor valor do outro. Beleza? E quanto que é o ganho aqui nessa situação? 12, né? Porque eu tenho que fazer o quê? Uma divisão da saída pela entrada. A entrada é 1 milho. A saída é 12 milho, milho corta com milho, 12 dividido por 1 dá 12. Então, meu ganho aqui é 12. Beleza? A gente pode pegar isso daqui e tentar aplicar a equação. Ó. Cadê o octave? O ganho de tensão AV é igual ao RD vezes o KP, que multiplica
VGS menos VT. Tá? Se não me falha a memória. Vou confirmar ali depois. Negativo. Bom, o RD é 50K. 50 e a terceira. O KP está definido lá em cima. O VGS que eu estou trabalhando é igual a 1,37 e o VT está lá em cima. Espero que dê 12. Ah, meu Deus. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa na equação. COX, VGS menos VT vezes RD. RD 50K, VGS 1,37, KP 340 é a terceira vezes o RD. Deu 6. Isso é triste.